Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bons, hein? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre alta e baixa magia. O que é? Da onde surgiu o conceito, o termo, a determinação, né? E para falar sobre, antes, já se inscreveu no canal, já compartilhou, já deixou o like. É as 3 tarefinhas de vocês, vai. Não é tão difícil, poxa. Só curtir, compartilhar, se inscrever no canal, não é tão difícil. Ajuda nós a crescer, vai, por favor, por favor, por favor. E bom, alta e baixa magia. Da onde surge esse termo? Surge quando as pequenas aldeias se tornam civilizações, né? Quem já estudou história, indo direto ao tema, vai saber que na sociedade política, nós temos a valorização do Estado, né, de um governador, de um povo, que era o chefe do clã e se tornou o chefe de uma cidade, até mesmo de uma nação. Quando esse fenômeno humano acontece, a sociedade começa a se organizar como cultura, como sociedade em si e governo. A partir daí, nós vamos ter um fenômeno religioso chamado religião oficial. O que viria a ser a religião oficial? A religião professada pelo Estado, pelo governador, pelo imperador ali do local, né? Então, o faraó, por exemplo, era a religião quem ditava quem seria o faraó, o que ele deveria fazer, o que ele deveria tomar as decisões importantes do governo e tudo mais. Para que isso acontecesse de forma religiosa, né, o sacerdote responsável disso tinha que ser uma pessoa muito bem instruída, muito bem preparada, né? Então começa-se um processo sacerdotal dentro das sociedades estabelecidas, né? Não que o processo sacerdotal começou aí, porque o sacerdócio existe desde que o mundo é mundo, desde a pagelância do xamanismo, né? Mas o sacerdócio oficial passou a ser instituído a partir desse momento, né? E aí nós temos o quê? A religião oficial do Estado. Tendo essa religião oficial, tudo que era extra ou fora desse conceito de oficialidade acabava se tornando, entre aspas, vulgar ou baixo. Então, a diferenciação por parte histórica de alta e baixa magia vem a partir da definição histórica de religião oficial. Tendo-se uma religião oficial do governo, temos também aí, é claro, um sacerdócio régio, um sacerdócio de linhagem, pessoas bem instruídas, um conhecimento iniciático, né, que só era passado para os escolhidos e coisas do tipo. A partir disso, todo o povo do campo que praticava o paganismo, né, pagos de campo, acabou sendo considerado baixa magia. E aí, desde antes da era cristã, já se tem registro de perseguição às bruxas. Olha que interessante, né? Então, nós entendemos como alta e baixa magia a diferença histórica existindo a partir de um princípio de que, enquanto a religião vigente comandava e exigia uma seleção minuciosa para os seus iniciados, para os seus adeptos, né, vamos dizer assim, a baixa magia era aquelas práticas de campo, as simpatias, aquelas coisas, aquelas superstições passadas de geração em geração, sabe? Que existem até hoje, não é mesmo? Então, o conceito antigo de alto e baixo era a partir do conceito religião oficial e religião extra-oficial, né? É muito comum na história existir religiões oficiais completamente relacionadas ou coligadas ao governo local. Nós temos isso na era cristã e, obviamente, na era pré-cristã, antes de Cristo e por aí vai, né? Sempre foi muito atrelado a política com a religião.
Então, o conceito histórico é esse, né? Alta magia eram os sacerdotes iniciados, a grande casta sacerdotal que ficava ao lado e em conselho para práticas oficiais da cidade e também do rei, né, a serviço direto do rei. E o extraoficial, tudo que era extraoficial era considerado baixo. Ficou claro? Bom, partindo disso, nós vamos entrar no conceito teúrgico de alto e baixo, né? No conceito já teúrgico, de jâmbrico, da gnose, seguindo adiante, né? A partir do século II depois de Cristo, até mesmo antes disso, lembra que eu falei que as bruxas ou o pessoal que praticava necromancia e coisas do tipo era considerado um povo mal visto pela religião vigente, né? Era baixo, né? Era o povo baixo, o povo que não praticava o que era correto, o povo que praticava práticas proibidas e condenáveis, né? Nós vemos o surgimento, inclusive, da Goétia aí, né? A Goétia, não a de Salomão, mas a Goétia é o nome em si grego, né? Goetê, vem das práticas gregas antigas de necromancia. Nos papiros mágicos gregos nós vamos encontrar muito isso, né? Onde se tinha essa prática sendo mal vista, né? E sendo uma prática necromântica, de evocação dos deuses quitônicos para conversação com os mortos. E isso era visto com maus olhos já antes de Cristo. Com o advento da era cristã, isso se torna um conceito mais espiritual. Então, o conceito que já era moralmente mal visto passa, além da moral, para um campo mais espiritual. E atingindo esse campo espiritual, torna-se uma prática, entre aspas, condenável, né? E aí nós vamos ter as bruxas, nós vamos ter a bruxaria, nós vamos ter toda a etapa da Inquisição, que vocês já estão cansados de ver aí nos filmes, né? E isso sendo definido como baixa magia. E como alta magia, aquela magia que era praticada com moldes cristãos judaicos, né? Os grandes grimórios, por exemplo, era considerado a alta magia. A prática dos grimórios não era considerado baixa magia. Inclusive, a Goétia cristã era considerada alta magia. Porque apesar de contatar seres quitônicos e demoníacos, ela adivinha de uma prática em nome de Deus, que revogava, né, apelava à autoridade de Salomão, à autoridade de Moisés, né, à autoridade de mártires como Cipriano. Essa era a alta magia, né, que também era magia, mas tinha roupagem cristã. E ficou conhecida como alta. A baixa magia acabou sendo a magia pagã, né, que era a bruxaria, a coisa condenável, aquelas práticas de honra ao deus de chifres, ao diabo e coisas do tipo, né? E assim sendo, nós temos essa diferenciação histórica, que alta magia seria a magia cerimonial judaica, cabalística, cristã, e a baixa magia seria as práticas pagãs, né? Num termo mais medieval do conceito, né? Atualmente, há também essa visão de que alta magia seria magia cerimonial e baixa magia, pagã, né? Paganismo, bruxaria, enfim. Porém, muito tem evoluído essa visão de alta e baixa magia para um conceito sendo alta magia como uma magia teúrgica, sem fins terrenos e egóicos, uma magia para a evolução do mago, e baixa magia como sendo a magia com fins terrenos, né? Também há uma outra visão de alta magia sendo magia com seres que nunca encarnaram, né? Como anjos, daimons e qualquer classe de espírito que nunca foi encarnado, qualquer classe de espírito que existem nos elementos, mas nunca encarnaram na Terra. Enquanto baixa magia seria o oposto, né? Seria a encarnação, o trabalho com os encarnados, né? E esses termos, apesar de modernos, remetem ao passado, né? Porque
Por exemplo, o termo Goetia, como eu expliquei, ele surge na Grécia Antiga. Não, na Grécia Antiga não, na Grécia tardia, né? No helenismo tardio. E o termo era usado para práticas necromânticas, para definir coisas baixas, imorais. Hoje, a Goetia, apesar de ser considerado alta magia por lidar com espíritos nunca nascidos, ainda é mal vista. E aí eu acredito que cabe um pensamento e uma reflexão muito interessante para nós magistas. Para que definir alta e baixa magia? Isso era um conceito puramente histórico e preconceituoso para práticas oficiais e extraoficiais. É a mesma coisa que a igreja que condena qualquer prática. Quem seria a alta magia? A Igreja Católica. Quem seria a baixa magia? Qualquer outra religião que não professa o mesmo credo, né? Bom, então fica a reflexão. Comenta aí embaixo, para você. Tem diferença alta, baixa? Né? Existe o conceito também de teurgia como sendo alta magia, a operação de se transformar em Deus, e taumaturgia como a operação de fazer milagres, né? Como sendo a baixa magia. Mas tem diferença mesmo? Vale a pena a gente brigar ou entrar em um parâmetro por causa disso? Comenta aí o que você acha. Você acha que vale a pena ter essa distinção hoje em dia, no cenário mágico atual? Convém a gente continuar trazendo à tona este conceito? O que você acha? Eu quero ouvir sua opinião. Comenta aí então, tá bom? É nóis, fiquem bem, se cuidem. Odeiem o Bolsonaro, façam uma macumba pra ele morrer e tamo junto. Falou!